Da casa própria. Na semana passada, o governo federal anunciou as novas regras para o programa Minha Casa Minha Vida. Entre essas novas regras estão as faixas do programa e o valor dos subsídios. Para entender melhor essas novas regras, a questão dos subsídios, vamos conversar com o advogado especialista em direito imobiliário, o Antony Lima, que está aqui com a gente. Antony, para começar, explica para a gente, para o telespectador, o que é esse subsídio. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Gilvan, bom dia, Sofia, bom dia a todos. Olha, o programa Minha Casa Minha Vida, ele se pauta em praticamente 3 pilares. O primeiro, redução do déficit habitacional. O segundo, uma condição para moradia de baixa renda. E o terceiro é a condição financeira para essa pessoa. Então, quando se trata de um programa Minha Casa Minha Vida ligado a pessoas de baixa renda, existe a questão do subsídio. E esse subsídio, Gilvan, nada mais é do que um aporte financeiro que a pessoa terá quando dá a contratação do seu financiamento, que vai fazer com que a sua prestação e o valor financiado sejam menor. Então, por exemplo, em um financiamento de R$120 mil, se ele aporta, ele tem um subsídio de R$20 mil, ele vai ficar com o valor a ser financiado de apenas 100. Isso vai impactar no valor das prestações correntes durante o mês e futuramente. Então, é um subsídio excelente, é um subsídio que vem a dar condição para que a pessoa que tem uma baixa renda ingresse no programa. E, Antony, quando a gente fala sobre essa questão do Minha Casa Minha Vida, muitas pessoas elas se perguntam qual faixa se encaixa, porque o programa ele é dividido em faixas. Eu queria que você explicasse isso para a gente. Quais são essas faixas, de que forma as pessoas se enquadram em cada uma delas? Perfeito. O programa, essas novas regras do programa Minha Casa Minha Vida, ele traz 3 faixas essenciais. Então, a primeira faixa, a faixa 1, ele começa com um valor de renda familiar de 2.640. Já o faixa 2, ele vai acima para 4 e o faixa 3, ele chega a 8. Agora, existem umas características peculiares em relação a essas faixas. Por exemplo, na faixa 1 e 2, o mutuário irá ter a questão do subsídio e a questão de uma taxa de juros mais reduzida, ou seja, uma taxa mais maleável em relação à taxa mercadológica. Já no faixa 3, ele já não vai ter mais esse subsídio. No entanto, ele tem uma questão de um juros diferenciado. Então, por exemplo, se os juros de mercado estiver oscilando entre 9, 10 ou até 11%, essa faixa 3 pode vir a ter uns juros de 7%, enquanto que a faixa 1 ou 2, os juros vai ser em menor proporcionalidade. Então, é necessário que a pessoa veja a sua renda, a composição dessa renda familiar, para ver em qual faixa etária se enquadra. O que tem que ser observado também é que, às vezes, alguns corretores de imóveis ou até mesmo construtoras quer que você eleve um pouco mais o padrão do seu imóvel. E, com isso, você faz um agregamento de renda. Se você agrega a renda, se você soma a sua renda com a de um familiar, você vai fugir de uma faixa etária dessa, de uma faixa de renda dessa, melhor dizendo, o que não é bem-vindo, porque vai ter um impacto. E a consequência vai ser a questão da taxa de juros e a não concessão de um benefício. Então, é muito importante consultar um bom corretor de imóveis, conversar com o pessoal da Caixa Econômica Federal para ver se você realmente pode se enquadrar em faixa adequada ao recebimento do subsídio. É preciso ter cuidado, né? Não entrar muito na questão do oba-oba e colocar ali no papel, saber exatamente de que forma vai fazer. Agora, o valor do subsídio é calculado como, hein, Antony? O valor do subsídio ele é calculado de acordo também com o percentual do valor do imóvel. Então, por exemplo, nessas novas regras, o subsídio pode chegar até R$170 mil, ou ele pode chegar até 90%, 95% do valor do financiamento. Mas, para isso, a própria Caixa Econômica Federal ela vai fazer essa avaliação do programa, ele vai ingressar com o programa, então é bom ter o carimbo, a certificação de que aquele empreendimento que está sendo construído, ele preenche, ele se enquadra no programa Minha Casa Minha Vida, para não cair no engodo, ou seja, para que não haja uma publicidade relativa a determinado empreendimento, no qual
se alegra, se propaga que ele está no Minha Casa Minha Vida, quando na verdade não está. Então, para se certificar disso, é necessário procurar a empresa pública, é necessário procurar diretamente aquela construtora, porque, por exemplo, para a faixa 1, você vai precisar tanto do órgão público, do município ou do estado, como você vai precisar também da construtora. E na faixa 2, você precisa somente da construtora. Então, se certificar que aquele empreendimento ele está certificado, carimbado como um programa Minha Casa Minha Vida, para aí sim adotar os procedimentos, como a questão da apresentação dos rendimentos e dos documentos necessários para a concretização do financiamento. E, Antony, uma outra questão, a gente quer saber como o valor, ele é calculado, você falou já, mas ele pode ser usado de diferentes formas também, né? Como seriam essas formas de utilização? Olha, o valor do subsídio, certo? O valor do subsídio, ele só pode ser utilizado para aquisição do financiamento. O que é que se exclui daí? A questão de ITBI, pagamento de imposto, a questão do registro do contrato de financiamento, lembrando que todo contrato de financiamento imobiliário diretamente com uma instituição bancária linkado, ou seja, vinculado com o sistema financeiro da habitação, ele já leva o caráter de escritura pública. Então, só é necessário colher as assinaturas na instituição bancária e levar apenas para registro. Porque às vezes surge aquela dúvida, eu vou ter que fazer a escritura, eu vou ter que levar a registro, porque são duas etapas diferentes. Não, quando se trata com particulares, aí sim você tem que fazer a escritura num cartório de notas para só então fazer o registro. Mas quando se trata de financiamento habitacional ligado a uma instituição bancária e vinculado ao sistema financeiro da habitação, é apenas necessário você levar registro no cartório de registro de imóveis. Assim mesmo, quando você liquida o financiamento. Então, você vai receber aquela baixa de hipoteca ou a baixa da alienação fiduciária para imóveis novos e fazer apenas a retirada desse gravame. Tem uma pergunta aqui do telespectador, o Wendel da Pitanguinha. Ele quer saber se a quantidade de filhos influencia no valor do subsídio aí recebido. Na verdade, o que vai influenciar no valor do subsídio é a renda familiar. E aqui a gente tem que abrir um parâmetro, que é o seguinte: a pessoa tem que ser maior de 18 anos para receber esse benefício, a pessoa não pode ser funcionário da Caixa Econômica Federal ou ter um parente trabalhando na empresa pública, a pessoa não pode ter participado de um outro programa habitacional, a exemplo do PAR, do Programa de Arrendamento Residencial, também não pode estar inscrito no CADMUT, ou seja, no Cadastro Nacional de Mutuários. Então, são regras específicas que devem ser bem observadas na hora de você se propor a oferir esse financiamento imobiliário. Antony, a gente quer saber também se ele pode ser de diferentes formas, né, o financiamento dele, através do saque ou price. Como é que é melhor? Como é que as pessoas elas podem analisar o que é melhor para cada condição, principalmente em relação a juros, em relação à quantidade de meses financiado? Olha só, Sofia, a questão do financiamento imobiliário, ele envolve diversos pontos e detalhes. Por exemplo, a questão do tempo de financiamento, a questão da taxa de juros e a questão de seguros e sistemas de amortização. O que você nos colocou aí é relativo a sistemas de amortização. E são dois sistemas principais e bem utilizados pela qualquer instituição bancária em que pode facilitar ou não a amortização, ou seja, a diminuição da dívida que foi oferida com o empréstimo. Porque quando você busca um financiamento habitacional, você colhe o quê? Você tem um empréstimo, aquela instituição bancária, ela paga para o vendedor do imóvel, para o construtor do imóvel, e o mutuário fica na obrigação de devolver a quantia acrescida de juros e correção monetária. E o sistema saque
e o sistema Price são sistemas de amortização. O sistema Price, ele começa você pagando mais juros. Então, se você consegue passar, por exemplo, mais de 1/3 do contrato, você vai conseguir liquidar seu contrato. Porque existe também a possibilidade do consumidor, do mutuário, quando ficar observando sua planilha de evolução, entrar um pouco em desespero, porque todo pagamento que é feito sempre vai em prioridade para juros, em detrimento do capital. No passado, o meio de contrato, ele inverte essa regra. Já no sistema SAC, que é o sistema de amortização constante, ele é calculado ano a ano. Então, ele pega o valor do saldo devedor, ele divide pelas parcelas anuais e ali ele tem um montante da sua amortização. Isso não quer dizer também que a taxa de juros seja menor. Não, porque a taxa de juros que vai valer para um, pode valer para outro. É necessário que antes de se fazer um financiamento, ou pela SAC ou pelo Price, se faça um estudo preventivo. Existe a própria legislação, permite que você exija do agente financeiro, no caso a Caixa ou qualquer outra instituição bancária, que ela lhe forneça uma planilha demonstrativa, que é a chamada planilha de custo efetivo total. Nessa planilha, ele vai constar o valor da prestação paga, o valor do seguro, o valor dos juros e o valor a ser amortizado, e o valor do saldo devedor mensal. Se houver uma discrepância nesses valores e mensalmente o mutuário perceber que aquela tabela não está sendo obedecida, ele tem sim um direito de procurar tanto administrativa como judicialmente, a regularização desse financiamento. Agora, lembrando só um detalhe, que se o financiamento for feito por índice setorial, essa tabela, por questão mesmo da própria legislação, ela não é vinculativa. Então, é necessário ter essa noção, procurar um advogado de confiança, levar o contrato para análise, debater junto com o corretor de imóveis e com a própria administração da empresa pública no qual o imóvel será financiado. Ô, Antônio, tem uma pergunta aqui do telespectador. Ele gostaria de saber se tem data de validade o cadastro do Minha Casa Minha Vida, porque ele fez em 2014 e até agora não recebeu. Ele já fez de novo em 2017, mas até agora não saiu. Tem um prazo? Olha, essa questão do prazo, certamente, Gilvan, ele deve ter feito vinculado ao município do estado dele, tá? Então, se foi feito via programa governamental, porque sempre existiu o programa Minha Casa Minha Vida desde 2009, então existia sempre um cadastramento no município, na cidade dele, onde ele elencava para se habilitar a questão da habitação. Então, se houve essa inscrição e ainda não houve o chamamento, é necessário ver se esses imóveis já foram pontos, esses imóveis já foram entregues, houve, vamos supor aqui, né, a título de suposição, um fura-fila, alguém passou na frente dele, enfim, é necessário que ele faça, inclusive, uma reclamação, tanto no órgão público como na própria ouvidoria da Caixa Econômica Federal, porque aí ele vai ter a ciência do que aconteceu no caso dele. Uma outra pergunta aqui de uma telespectadora é da Luciete. Ela diz que é autônoma, ela faz crochê e a renda dela chega a mais ou menos R$1.000 por mês. Mas ela não tem carteira fechada e nem tem a carteirinha de artesã. Ela pode, de alguma forma, solicitar Minha Casa Minha Vida? Sim, Sofia, desde que ela comprove por uma outra forma, através de um rendimento a ser obtido até por um contador, que a renda dela não se limita só a esse valor. Então, se ela tiver condição realmente financeira de comprovar isso, e desde que esse fator exista, até mesmo para não se fantasiar rendimentos apenas para oferir financiamento, ela pode sim provar junto ao agente financeiro. Por que a gente diz isso? Porque muitas pessoas, eles querem fazer uma composição de renda para atingir o percentual compatível para se fazer o financiamento e com o passar do tempo ele não aguenta mais a prestação porque uma daquelas rendas não era real, era fictícia ou até mesmo ela perdeu a renda. Então é necessário que antes de entrar no financiamento faça assim um planejamento imobiliário. Né? Analise, pega seu rendimento, verifica se isso cabe, o valor do imóvel, o prazo de financiamento atrelado à taxa de juros e o sistema
chamada amortização, para não vir a perder, porque muitas vezes se empolgam, fazem o financiamento assim, bate pronto naquele momento, por às vezes empolgação, quando na verdade é necessário cautela e ponta do lápis para fazer bem essas contas e não vir a perder o imóvel, como a gente muitas vezes vê pessoas que não conseguem finalizar o seu financiamento e morrer na praia, né? Nada, morre na praia porque não consegue chegar ao término do seu financiamento. Antônio, muito obrigado, viu, mais uma vez, pela sua presença aqui no Bom Dia. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Um grande abraço. Bom dia. Até a próxima, Antônio. Obrigada pelas informações.